Sabe aquela sensação de que, mesmo com tudo no lugar, ainda falta alguma coisa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse sentimento, nesse paradoxo de ter tudo que a sociedade diz que importa e ainda assim sentir um vazio. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar uma história bíblica muito poderosa para entender o que é essa tal de crise da estabilidade. E é daqui que parte tudo, né? De uma pergunta que, nossa, assombra. Ela veio de um rapaz que, olhando de fora, tinha a vida perfeita. Essa pergunta já joga na mesa o nosso conflito central. Por que será que ter sucesso do lado de fora nem sempre significa ter paz do lado de dentro? Então vamos conhecer um pouco melhor essa figura que está no centro da nossa história. Um homem que, aparentemente, tinha zerado o jogo da vida alcançando aquele sonho que muita gente persegue. Olha só o currículo do rapaz. Ele era jovem, rico, com muitas propriedades e ainda por cima moralmente correto desde pequeno, o que já indica que ele veio de uma boa família. Ou seja, ele tinha estabilidade financeira, familiar, espiritual, era basicamente o pacote completo. E aqui que a coisa pega. É o grande paradoxo que move toda a nossa discussão. A pergunta dele revela uma verdade bem profunda. Todas as conquistas externas, por mais incríveis que fossem, não conseguiram preencher ele por dentro. Existia um buraco ali. Pois é, esse sentimento, essa crise, ela tem nome. É um conceito que ajuda a gente a entender essa sensação de insatisfação que aparece bem no meio do sucesso. Então, o ponto crucial é este, a crise da estabilidade. É aquele momento em que a pessoa chega no topo da montanha que a sociedade chama de sucesso, olha em volta e descobre que a vista não preenche o vazio como ela imaginava. É uma crise existencial que dinheiro e segurança simplesmente não conseguem resolver. E a premissa teológica central da fonte é que esse vazio não é um defeito de fabricação. Pelo contrário, a ideia é que ele seja intencional. Foi projetado para levar as pessoas a procurarem uma fonte de satisfação mais profunda, algo que vá além do material, além do que é temporário. Mas por quê, né? Por que aquelas coisas que a gente tanto busca para ser feliz, como sucesso e segurança, no fim das contas, parecem não entregar uma satisfação que dura? Vamos explorar isso um pouco. Sabe, tem uma sabedoria antiga que já matava essa charada. Essa frase ilustra perfeitamente essa ideia de que o materialismo é insaciável. A própria busca por ter mais já garante que a pessoa nunca vai se sentir satisfeita, porque essa vontade de ganhar mais, ela simplesmente não acaba. E olha só no que geralmente se aposta as fichas, né? Sucesso na carreira, dinheiro, prazeres, relacionamentos que parecem perfeitos ou até uma performance religiosa impecável. A fonte argumenta que nada disso é ruim em si, mas quando a gente usa essas coisas para tentar tapar aquele buraco fundamental, elas sempre se mostram insuficientes. E isso nos leva a uma conclusão bem direta, segundo a fonte. Apesar de existirem inúmeras buscas e distrações por aí, existe apenas uma única e verdadeira fonte de preenchimento que pode satisfazer a alma por completo. Ok, então vamos voltar para a história daquele jovem, para a gente analisar a resposta de Jesus, que foi bem desafiadora e com certeza inesperada para o dilema dele. A proposta de Jesus é uau, é fascinante, ainda mais quando a gente olha o idioma original. A chave aqui está na palavra grega para perfeito, que é telios. Ela não quer dizer ser sem defeitos, mas sim ser completo, inteiro. Jesus estava oferecendo a solução exata para o vazio que o homem sentia. E é muito importante entender isso aqui. A instrução não era uma regra para todo mundo vender tudo que tem. Era um diagnóstico preciso para aquele homem. O foco era remover a única coisa que tinha virado um concorrente de Deus no coração dele. Então, o que a gente tem aqui é uma comparação clara entre dois sistemas de valores. De um lado, o tesouro aqui da terra, que a Bíblia descreve como instável, sabe, sujeito a ferrugem, a ladrões, e do outro, o tesouro celestial, que é apresentado como algo seguro, eterno e a única fonte de satisfação de verdade. E aqui vem um desfecho meio trágico da conversa. O rapaz não quis abrir mão do seu concorrente. Ele foi embora triste, porque na hora H, as posses dele, a estabilidade dele pesaram mais. No fundo, o dinheiro é que possuía ele. Então, para a gente fechar, vamos explorar a solução definitiva que a fonte apresenta. Onde é que a gente pode encontrar essa satisfação e essa estabilidade que são verdadeiras e que duram? A afirmação central é esta. A plenitude, aquela sensação de ser completo, não é algo que se conquista com coisas ou com ações. É algo que se recebe através de um relacionamento.
A palavra grega usada aqui, pleroma, significa ser preenchido até a borda, ao máximo. E como seria isso na prática? Bom, a fonte meio que desenha um caminho. Primeiro, reconhecer que a estabilidade que o mundo oferece é, na verdade, uma ilusão. Segundo, identificar o que foi colocado no lugar de Deus como nossa fonte de segurança. Terceiro, parar de correr atrás do que nunca vai matar a sede. E, por fim, beber da única fonte que realmente sacia. E isso nos leva à distinção talvez mais importante de toda essa análise. A fonte deixa muito claro: o problema nunca foi ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a ter a pessoa, ditando seus valores, sua segurança e quem ela é. E a gente termina com uma reflexão que fica no ar. A história do jovem rico acaba virando um espelho, que nos leva a pensar o que é que ocupa o lugar mais alto no nosso coração. Se o teste chegasse, qual seria a escolha? É uma pergunta para se pensar.